Comprei uma casa e um campo de cultivo para meu filho, para que pudesse aproveitar a juventude. Mas quando fui visitá-lo, fiquei em choque ao ver meu filho e meus netos chorando na varanda. Acabou que todo esse tempo... Meu nome é Matilde Arantes, tenho 64 anos, e esta história começa no dia em que decidi dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive, um pedaço de terra para chamar de vida. Eu trabalhei 40 anos como costureira. Minhas mãos, hoje trêmulas, já seguraram linhas que sustentaram famílias inteiras, e foi juntando cada real, cada noite mal dormida, cada vestido ajustado à luz fraca da minha cozinha, que consegui comprar para meu filho Daniel uma casa simples e um campo de cultivo no interior. Mãe, isso é demais, eu não mereço tudo isso, ele disse no dia em que entreguei a chave. Eu sorri. Merece sim. Você merece o que eu não pude ter. Aqui você cresce. Aqui, seus filhos correm livres. Aqui, você constrói o que quiser. Ele me abraçou tão forte que senti meu peito se partir, mas de alegria. Eu achei que tinha feito a escolha certa. Achei que tinha garantido a felicidade dele. Achei que tinha conseguido dar ao meu filho aquilo que a vida me tirou. Mas estava errada, e profundamente. 2 anos depois, descobri que aquela casa, que eu comprei com tanto esforço, havia se transformado em um cenário de dor. E tudo começou numa tarde de sexta-feira. A estrada até a casa do Daniel sempre me pareceu tranquila. As árvores, as plantações, o canto dos pássaros. Tudo ali parecia respirar paz. Eu gostava de ir sem avisar, para ver as crianças correndo pelo quintal, sujas de terra, felizes como eu sonhei que seriam. Mas naquela tarde, enquanto caminhava com minha sacola de pães e doces caseiros, algo me incomodou. O portão da frente estava semi-aberto, o cachorro não latiu. E a casa estava silenciosa. Silêncio nunca é boa coisa quando se trata de família. Atravessei o quintal devagar, e foi quando vi Daniel sentado na varanda, cabeça baixa, os braços apoiados nos joelhos, o corpo curvado como um homem 3 vezes mais velho. Ao lado dele, meus 2 netos, Lucas e Gabriel, choravam. Não um choro manhoso, um choro fundo, daqueles que doem na garganta de quem vê. Eu parei como se meus pés tivessem sido pregados no chão. Daniel? Chamei com a voz falhando. O que aconteceu? Ele ergueu o rosto devagar, os olhos estavam vermelhos, mas não era cansaço, era desespero. E quando meus netos me viram, correram para mim, se agarraram às minhas pernas, soluçando. Vovó, disse o menor, o papai. Daniel se levantou como quem carrega o peso do mundo. Mãe, ele disse, desculpa, eu prometi que vinha te visitar no domingo. Mas não dá mais, nada dá mais. Eu senti meu coração se contrair. E Daniel, me explica, o que aconteceu? Por que vocês estão chorando desse jeito? Ele passou a mão nos cabelos, desesperado. Olhou para a plantação, para a casa, para os filhos, e voltou a olhar para mim. Mãe, tudo isso, tudo que você me deu, não é meu. A frase entrou como um golpe. Como assim não é seu? Está no seu nome. É sua casa, sua terra. Daniel respirou fundo. Um vento forte passou e levou as folhas secas do chão, como se o mundo estivesse respondendo por ele. Mãe, acabou que todo esse tempo eu estava sendo enganado. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Enganado por quem? Ele baixou a cabeça. Pela Ana. Meu corpo estremeceu. Ana era minha nora, uma mulher que sempre me tratou com respeito. Educada, sorriso gentil, daquelas que você não imagina ser capaz de fazer mal a uma mosca. Daniel continuou. A gente brigou muito nessas últimas semanas. Eu percebi umas coisas estranhas. Contas que eu não sabia, dívidas que eu nunca fiz e documentos sumindo. Mas hoje eu descobri tudo. O que, Daniel? Minha voz tremia. O que aconteceu? Ele virou o rosto para o campo de cultivo, como se buscar força nas coisas que ele mesmo plantou. A Ana colocou a casa no nome dela e colocou o campo no nome do irmão. Eu senti o ar escapar, literalmente. O quê? Mãe, ela me fez assinar uns papéis dizendo que eram financiamentos, autorizações, mas eram transferência de propriedade. Eu perdi tudo. Meus netos começaram a chorar de novo. Daniel se ajoelhou na minha frente. Mãe, a Ana foi embora.
levou as coisas dela, levou as economias da família e disse que eu não tenho direito de ficar aqui. A varanda inteira pareceu girar. Eu agarrei o corrimão. Daniel segurou minhas mãos. Mãe, a gente vai ter que sair da casa. Hoje. A frase bateu no peito como um martelo. Como assim hoje? Respondi. Isso não é possível. É sim, ele sussurrou, porque ela marcou com um oficial para vir aqui amanhã. Ela quer que eu saia sem brigar. Senti minha visão embaçar. E por que ela fez isso, Daniel? Por quê? Ele fechou os olhos e disse a frase que mudou a história. Mãe, ela nunca quis essa vida. Ela nunca quis morar aqui. Nunca quis plantar. Nunca quis criar os filhos perto da natureza. Ela queria a cidade, a vida dela, e usou tudo o que você me deu para fazer isso sozinha. Minha garganta fechou. Daniel, por que não me contou antes? Ele enxugou uma lágrima. Porque eu tinha vergonha. Porque eu acreditei nela. Porque eu achei que ela me amava. Ele respirou fundo, a voz quase quebrando. E porque eu não queria que você soubesse que o presente que você me deu virou meu pior pesadelo. E então, enquanto o sol descia atrás das árvores, iluminando o campo que eu tanto lutei para dar a ele, Daniel me contou tudo. E eu descobri que aquela dor não tinha começado naquele dia, mas há muito tempo. E eu era a única que não via. Daniel se sentou de novo na varanda, com as mãos cobrindo o rosto. O vento soprava devagar, levantando poeira das tábuas secas do chão. O campo, antes cheio de vida, parecia assistir em silêncio o desmoronar daquilo que eu lutei uma vida inteira para construir. Meus netos, ainda agarrados às minhas pernas, choravam baixinho. Eu respirei fundo e toquei o ombro do Daniel. Filho, me explica, devagar, desde o começo. Ele ergueu o rosto, parecia 10 anos mais velho. Mãe, as coisas começaram a mudar logo depois que nos mudamos para cá. Eu franzi a testa. Mas vocês pareciam tão felizes. Ela postava fotos sorrindo. Você também? Ele riu, um riso triste. Fotos, mãe. Fotos são um pedaço bonito de uma verdade feia. Meu coração apertou. Continue, Daniel. Ele respirou fundo. Nos primeiros meses, a Ana adorava tudo. A casa, o campo, os meninos correndo livres. Ela dizia que aqui era o paraíso que você nos deu. Mas conforme o tempo passou, ela começou a reclamar. Reclamar de quê? Ele passou a mão no rosto, nervoso. De tudo. Da distância. Do barulho dos insetos, do cheiro da terra molhada, da falta de shopping, do silêncio, de não ter amigas perto, de não ter vida social. Eu acreditei que era adaptação, mas não era. Ana nunca quis estar aqui, mãe. Nunca. Eu me sentei ao lado dele, as mãos apoiadas nos joelhos, o coração pesado, desconfiando do que viria. Daniel continuou. Um dia, ela me disse que precisava de mais dinheiro para ajudar nas despesas. Eu, bobo, confiei. Dei acesso a tudo. Conta bancária, documentos, senha do e-mail. Eu acreditava nela. Acreditava que estávamos construindo uma vida juntos. Ele respirou fundo, com dificuldade. Então ela começou a desaparecer. Ia visitar a mãe, mas ficava 3, 4 dias. Dizia que precisava ver amigas. Dizia que tinha entrevistas de emprego. E eu, cuidando das crianças, do campo, nunca imaginei que a voz dele falhou. Que o quê, filho? Que ela estivesse me traindo. Senti o impacto como um soco. Ah, traindo? Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Ela tinha outra vida na cidade, mãe. Outra. Enquanto eu ficava aqui, acreditando que ela ia voltar, que era só uma fase, ela estava vivendo como solteira. E pior, o rosto dele ficou rígido. Usando meu dinheiro, senti o sangue gelar. Daniel, e como você descobriu tudo isso? Ele engoliu seco, porque ela deixou escapar um comentário, achando que eu não ouviria. Falou ao telefone com alguém dizendo: eu já estou resolvendo a minha vida. Essa casa aqui vai ficar toda no meu nome, como combinamos. Eu senti meu coração parar por um segundo. Como combinamos? Com quem? Daniel fechou os olhos. Com o irmão dela. O mesmo para quem ela passou os direitos do campo de cultivo. Ela achava que eu não entenderia a papelada. Achava que eu assinaria qualquer coisa que ela colocasse na minha frente. E eu assinei. Meu filho se levantou, caminhou até a beira da varanda e olhou o horizonte como um homem que tenta achar respostas no céu. Eu achei que ela me amava. Achei que estávamos construindo uma família. Achei que ela queria criar nossos filhos na tranquilidade da terra. Ele virou o rosto para mim, e a frase que ele disse me atravessou.
Mas a única coisa que ela queria era a terra. Uma mistura de dor e incredulidade me tomou. Daniel, ela planejou tudo isso? Ele suspirou. Ela planejou desde antes de nos mudarmos, mãe. Eu só não enxerguei porque eu estava cego de amor. A raiva veio quente, subindo do meu estômago. E por que ela levou as coisas dela tão de repente? Daniel respirou fundo. Porque o irmão dela avisou que ia vender o campo. Ele já tinha comprador. Ela só estava esperando eu assinar o último papel. E qual papel seria esse? Ele me olhou com os olhos mais vazios que já vi. Um documento abrindo mão do usufruto da casa. Dizia que era só uma regularização, mas na verdade, seria minha expulsão oficial daqui. O vento naquela hora soprou mais forte. Poeira levantou. Folhas secas rodaram pelo chão. E meus netos assustados correram para se agarrar a mim. O mais velho, com a voz embargada, disse: Vovó, a gente vai ficar sem casa? A gente vai morar onde? Meu coração se rasgou em pedaços. Eu abracei os dois. Vocês não vão ficar sem casa. Nunca. A vovó está aqui. Daniel me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, eu não queria te contar desse jeito, mas eu não tenho escolha. Eu estou arrasado. Eu perdi tudo. Eu levantei devagar, sentindo minhas próprias pernas tremerem. Não, Daniel, você não perdeu tudo. Você perdeu uma mulher que nunca te mereceu. Ele balançou a cabeça, em choque. Mas e a casa, mãe? E o campo? E tudo que você trabalhou? Tudo que você me deu? Eu toquei o rosto dele. Filho, eu trabalhei 40 anos. Eu não trabalhei para dar bens. Eu trabalhei para dar dignidade. Ele chorou. Eu continuei. Casa, campo, dinheiro, tudo isso se recupera. Mas aquilo que Ana tirou de você não foi material. Então, o que ela tirou? Ele perguntou entre soluços. O que mais dói perder? A esperança. Daniel caiu de joelhos. Abraçou minhas pernas como um menino. Chorava como se o mundo estivesse desmoronando. E, de certa forma, estava. Eu o ergui devagar, com carinho. Daniel, levanta. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Eu sempre estive. E agora, você vai me contar tudo. Tudo mesmo. Ele assentiu. E então, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores do campo que um dia eu achei que mudaria a vida do meu filho, Daniel revelou o resto. E o que ele me contou a seguir era ainda pior. Porque a traição de Ana não era só dela. Era de mais alguém. Alguém que eu nunca imaginaria. E a verdade que eu descobriria naquele final de tarde mudaria para sempre o que eu pensava sobre família. Daniel enxugou o rosto com a palma da mão, respirou fundo e se sentou novamente na varanda. A luz do fim da tarde atravessava as frestas de madeira, desenhando sombras longas no chão. Sombras que pareciam se esticar até nós, como se quisessem nos engolir. Eu me sentei ao lado dele. Filho, você disse que não foi só a Ana. Quem mais estava envolvido? Ele apertou as mãos, nervoso, como se tivesse medo de dizer o que viria a seguir. Mãe, há 2 meses eu venho recebendo ligações estranhas do banco. Cobranças de empréstimos, despesas que eu nunca fiz, cartões de crédito que eu não pedi. E eu achei que era golpe. Não era? Perguntei, já sentindo um frio subir pela espinha. Não, mãe. Não era golpe. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Daniel continuou. Um dos gerentes que conhecia meu nome, porque você sempre me ajudava lá, acabou me chamando para conversar. Ele me mostrou documentos, contratos, assinaturas. Eu incline a cabeça. Mas eu nunca assinei empréstimo nenhum, Daniel. Nem você. Ele me encarou. Pois é, a gente não assinou. Mas alguém assinou por nós. Meu peito apertou. Quem? Daniel respirou fundo, como quem mergulha num poço fundo demais. O meu irmão. Eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. O Carlos? Não, não, Daniel. O Carlos jamais faria isso. Ele sempre foi tão correto, tão responsável. Daniel balançou a cabeça. Mãe, eu também achava isso. Mas ele falsificou nossas assinaturas. Minha garganta queimou. Não, você está enganado. Isso deve ser um engano, Daniel. Eu pensei isso, mãe. Eu pensei. Até o gerente mostrar as filmagens da agência, minha visão embaçou. A imagem do meu filho mais velho invadiu minha mente. Carlos, com um sorriso calmo, a postura séria.
O filho que eu sempre achei que era o porto seguro da família. Ele usou o seu nome, Daniel continuou, o meu e até o das crianças, para conseguir limites e empréstimos. E quando não conseguiu mais, foi a Ana que orientou ele a pegar o que ainda restava, a casa e o campo. Eu senti um tremor nas mãos. Então, a Ana e o Carlos. Eles estavam juntos nisso, mãe. Minha respiração travou. Juntos? Como cúmplices? Daniel olhou para o chão. Juntos há muito mais tempo do que você imagina. Meu estômago revirou. Daniel, o que você quer dizer com isso? Ele demorou para responder. Muito. E cada segundo era uma faca entrando devagar no meu peito. Até que ele disse: eles tinham um relacionamento. Minha alma pareceu gritar sem som. Não, não pode ser. O Carlos é seu irmão. A Ana é sua esposa. Isso é impossível. Daniel apertou os olhos, como quem tenta evitar o próprio sofrimento. Eu vi as mensagens, mãe. Mensagens de meses, de encontros, de planos, de viagens, de fotos, de juras. A varanda sumiu. O sol sumiu. O mundo sumiu. Só ficou a dor. A dor de perder dois filhos de uma vez. Que o amor que eu dei à minha família tinha virado moeda de troca para duas pessoas destruírem o meu outro filho. Eles usaram você, mãe, Daniel continuou. Usaram seu nome, sua bondade, seu dinheiro, sua casa. A Ana dizia que não queria nada com a nossa vida aqui. Mas sabe por que ela insistiu em vir morar? Porque sabia que você colocaria tudo no meu nome primeiro. E depois, eles só precisavam tirar de mim. Eu levei a mão ao peito. Meu coração batia rápido demais. Daniel, por que o Carlos faria isso? Por quê? Ele sempre foi tão próximo de você, tão protetor. Daniel riu, mas era um riso amargo, quebrado. Protetor? Mãe? O Carlos sempre me invejou. Você nunca percebeu? Eu abri a boca, mas não consegui responder. Daniel então disse: o Carlos achava que você me dava mais amor. Achava que eu era o preferido. Achava que a casa e o campo eram prova disso. E então completou com uma voz que não parecia mais a do meu filho. Ele queria tirar de mim o que você me deu, para provar que você escolheu errado. Meu corpo inteiro gelou. Os netos correram para dentro da casa, assustados com o tom da conversa. Eu mal percebi. Daniel continuou. A Ana prometeu ao Carlos que se ele ajudasse com as assinaturas e com os papéis, ela deixaria o campo para ele e ficaria com a casa. E juntos, venderiam tudo. A mão dele tremia. Eles já tinham comprador, mãe. Já tinham tudo pronto. Só faltava eu assinar aquele último documento. E eu só não assinei porque Deus não deixou. Eu senti as lágrimas finalmente transbordarem. Meu filho colocou a cabeça no meu colo como quando era criança. Mãe, eu perdi meu casamento, perdi meu irmão, perdi minha dignidade. E agora, vão levar minha casa. A casa que você comprou com o suor da sua vida. Eu acariciei seus cabelos, mas era eu quem estava despedaçada por dentro. Filho, eu estou aqui, eu estou com você, e nós vamos enfrentar isso juntos. Daniel respirou fundo, aliviado por um segundo, mas então acrescentou: Mãe, tem mais uma coisa, algo que você precisa saber, e que dói ainda mais do que tudo isso. Meu corpo arrepiou inteiro. O que é, Daniel? Ele me olhou como se tivesse medo de me destruir com a próxima frase. A Ana não foi embora só por dinheiro. Eu travei. Então, foi por quê? Daniel baixou os olhos e respondeu: porque ela está grávida. E não é de mim. O mundo desabou. E não havia onde me apoiar. A palavra grávida ficou suspensa no ar, como se tivesse peso próprio. Ela caiu entre nós, pesada, afiada, cortante, e abriu uma ferida que eu jamais imaginei sentir novamente na vida. Daniel estava com os olhos fixos no chão, como se tivesse vergonha até de respirar. Daniel, minha voz saiu quase sem som. A Ana está grávida? Ele assentiu devagar. Sim, mãe. E você tem certeza de que, antes que eu terminasse, ele completou: não é meu, mãe. Não é. O vento soprou forte naquele momento, levantando poeira e trazendo um cheiro de terra seca misturado com a dor que o próprio ar parecia carregar. Mas como você sabe? Perguntei, com a garganta ardendo. Daniel respirou fundo, como alguém que precisava se forçar a continuar. Porque ela me disse, mãe. Com todas as letras, hoje de manhã. Senti minhas mãos tremerem. Ela contou assim, de repente?
Ele fechou os olhos. Ela disse que não podia mais esconder, que estava cansada de viver nessa casa, cansada da nossa vida, cansada de fingir que me amava. E então, me disse que estava grávida e que o pai era alguém que sempre a apoiou. Meu coração parou. O Carlos. Daniel olhou para mim com olhos que imploravam que aquilo fosse mentira. Eu perguntei. Ela não respondeu, mas o silêncio dela foi resposta suficiente. Eu senti o peso de 40 anos trabalhando, economizando, guardando cada centavo, cada linha de costura, cada noite mal dormida, sendo esmagado por duas pessoas que eu jamais imaginaria capazes de fazer isso. Daniel, sussurrei. Vocês estavam juntos há quantos anos? Ele balançou a cabeça sem forças. Eu não sei. Acho que desde antes de nos mudarmos. Talvez desde sempre. Talvez desde o dia em que ela entrou na família. A dor que senti não tem nome. Era maior que raiva. Maior que decepção. Maior que a tristeza de uma mãe ferida. Era a dor de perceber que meu filho viveu ao lado de duas pessoas que o apunhalaram pelas costas enquanto ele dormia, confiando nelas. Me aproximei dele e toquei seu ombro. Daniel, olha para mim. Ele levantou o rosto. Parecia um menino perdido, machucado, sem rumo. Isso não é culpa sua, eu disse. Você foi leal. Você acreditou no amor. Você acreditou na família. Quem traiu esse amor foram eles. Quem traiu essa família foram eles. Não você. Ele começou a chorar de novo, agora num choro profundo, silencioso, doído. Mãe, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais nada. Nada. Eu segurei o rosto dele com as duas mãos, sentindo seu corpo tremer. Você tem a mim, tem seus filhos, e tem dignidade, que vale mais que casa e campo, e eu posso não ter muito, mas ainda tenho força. Daniel inspirou fundo, tentando se recompor. Mas mãe, a Ana disse que vai voltar amanhã com o oficial para me tirar daqui. E eu não tenho para onde ir. Não agora. Você não vai sair daqui hoje, respondi. E muito menos em desespero. Nós vamos entender tudo. Vamos ver os papéis. Vamos falar com alguém que saiba orientar. Mas você não vai ser expulso da casa que eu suei para te dar. Ele enxugou as lágrimas. Mãe, e se estiver tudo no nome dela mesmo? E se eu realmente tiver perdido tudo? Eu respirei fundo. Filho, tudo o que se constrói com mentira, uma hora cai, e quando cair, não será sobre nós. Daniel abaixou o olhar, tentando acreditar. Mas e quanto ao bebê, mãe? Esse bebê vai nascer, e vai ser filho de alguém da família. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. A imagem da Ana, rindo com falsidade. A imagem do Carlos, meu filho mais velho, aquele que sempre se colocou como protetor. A imagem dos meus netos chorando na varanda. Tudo se misturava, tudo se quebrava. Daniel, respondi enfim, esse bebê não tem culpa, mas nós também não. E não vamos carregar peso que não nos pertence. Ele respirou fundo. O pior, mãe, é que eu sinto vergonha. Vergonha de ter acreditado nela. Vergonha de ter confiado no Carlos. Vergonha de você saber que aquilo que você lutou tanto para me dar foi tomado de mim sem que eu percebesse. Abracei meu filho, longo, firme, com a força de uma mãe que se recusa a ver o filho afundar. Não sinta vergonha. Sinta apenas que chegou a hora de mudarmos essa história. Ele encostou a testa na minha. Eu não sei como levantar daqui, mãe. Eu sei, respondi, e vou te ensinar. Nesse momento, o mais velho dos meus netos apareceu no batente da porta. Papai, o tio Carlos está chegando. Meu sangue gelou. Daniel ficou branco. O quê? Ele sussurrou. O menino apontou para a mestrada. Ele está vindo de carro, aquele carro preto. Eu vi ele descer. Daniel se levantou num salto. Eu senti minhas pernas tremerem. Porque naquele instante, sem aviso, sem defesa, sem preparo, o homem que destruiu meu filho estava chegando. E a casa, a minha casa, seria testemunha da verdade final. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O carro preto se aproximava pela estrada de terra, levantando poeira como uma nuvem ameaçadora. Cada metro que ele avançava parecia apertar mais o peito do Daniel e o meu. A porta do passageiro estava aberta, o vidro escuro. A presença que vinha ali não era apenas física, era um fantasma. Um fantasma com sangue da minha família.
Meus netos correram para dentro da casa, assustados. Daniel ficou imóvel, olhando para o carro como se estivesse diante de um carrasco. Eu coloquei a mão no braço dele. Calma, filho. Você não vai enfrentar isso sozinho. Ele olhou para mim, desesperado. Mãe, eu não sei se consigo olhar para ele. Não depois de tudo que descobri. Eu respirei fundo. Então deixa que eu olho. O carro parou. O motor desligou. O silêncio ficou tão pesado que parecia dobrar o ar. A porta se abriu. E lá estava Carlos, meu filho mais velho. O menino que cresceu agarrado à barra do meu avental. O adolescente sério que me ajudava a fechar a loja. O homem que sempre se colocou como espelho de responsabilidade. Ele desceu do carro com passos lentos, mas firmes. Parecia não ter vergonha alguma, nem pressa, nem medo. Um homem que sabe que destruiu a própria família, mas acredita que ainda pode controlar a narrativa. Mãe, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Por que você está aqui tão tarde? Eu senti meu estômago embrulhar. Você sabe por que eu estou aqui, Carlos? Ele inclinou a cabeça, fingindo inocência. Não sei, não. Daniel deu um passo à frente com os punhos cerrados. Para de fingir, você sabe muito bem o que fez. Carlos olhou para o irmão e sorriu. Um sorriso torto, um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Ah, então você finalmente descobriu. Daniel deu mais um passo, mas eu segurei seu braço. Não faz isso, filho. Não agora. Carlos cruzou os braços. Matilde, você não devia estar se metendo nisso. É coisa de adulto. Aquela frase, coisa de adulto, foi uma faca no meu peito. Eu sou a mãe de vocês, respondi, e sou a dona moral desta casa, mesmo que vocês tenham tentado arrancá-la das minhas mãos. Carlos revirou os olhos. Mãe, não começa. Quem começou foi você, cortei. Quando traiu seu irmão, quando enganou sua família, quando colocou seu nome em documentos falsos, quando se juntou com a mulher dele para tirar dele o que eu dei com o suor da minha vida. Carlos ficou sério. Você não sabe de nada, mãe, Daniel explodiu. Eu sei de tudo, Carlos. Eu vi as mensagens, eu vi as fotos, eu vi vocês juntos, e eu sei que a Ana está grávida. O rosto de Carlos empalideceu por um segundo. Só um, mas eu vi. E isso não é da sua conta, murmurou ele. Daniel riu, um riso de dor misturado com desespero. A minha esposa estar grávida do meu irmão não é da minha conta? Você enlouqueceu? Carlos apertou os lábios. O que aconteceu entre mim e a Ana não é da sua alçada. Ela não te amava, nunca te amou. Aquela frase rasgou o silêncio. Daniel cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Eu fui segurá-lo, mas o olhar dele, aquele olhar de um homem quebrado, dizia que nada poderia impedir aquela dor de entrar. Eu te amava como meu irmão, Daniel murmurou. E você destruiu tudo. Daniel, Carlos respondeu, com a frieza de quem não sabe o que é remorso. Você sempre teve tudo, tudo. A atenção da mãe, a simpatia do pai, a casa, o campo, o carinho, os amigos, a alegria. Eu sempre fui o que sobrou. Eu estremeci. Carlos, quem te disse isso? Eu nunca fiz diferença entre vocês. Ele riu com deboche. Você não precisava dizer. O mundo mostrava. Isso é mentira, Daniel gritou. É como eu me senti, Carlos gritou de volta. E ninguém nunca se importou. Respirei fundo. Carlos, você é adulto. Se sentiu diferença, por que não me disse? Ele balançou a cabeça. Porque você não teria acreditado. Você sempre viu o Daniel como o frágil, o que precisava de proteção, o que merecia tudo. Eu fechei os olhos. A dor dele era real, a escolha dele monstruosa. Quando abri os olhos, falei: Carlos, nada do que você sentiu justifica destruir seu irmão. Nada justifica tirar dele o que eu dei. Nada justifica trair a confiança da sua família. Ele deu um passo à frente. Eu não destruí ninguém. Eu só peguei o que deveria ter sido meu desde o começo. Daniel avançou. O quê? A minha casa? A minha terra? A minha esposa? Carlos olhou para ele com a calma cruel de quem acredita em sua própria mentira. A Ana nunca foi sua, nunca te quis. Ela estava comigo muito antes de vocês se casarem. Aquele foi o momento em que Daniel quase caiu. Eu o segurei pelos ombros. Filho, respira, respira. Mas era tarde. O coração dele havia se quebrado. Carlos continuou. Nós íamos juntos para a cidade quando ela dizia que ia visitar a mãe. Nós planejamos tudo. Ela não queria viver aqui. E eu não ia deixar ela jogar a vida dela fora nesse buraco.
Eu encolhi o rosto. Ah, buraco! Essa é a terra que eu lutei 40 anos para comprar. Terra pobre, Carlos murmurou, que você achou que ia salvar alguém. Não salvou. E então veio a frase que envenenou tudo. E é questão de tempo até o oficial vir tirar vocês daqui. Porque legalmente, nada disso é mais de vocês. Daniel caiu de joelhos, literalmente. Meu coração explodiu. Carlos, eu sussurrei, como você chegou tão longe? Ele respondeu, quando você dá demais para um filho, o outro sempre sente que sobrou para ele o resto. E eu me cansei de sobrar. Eu respirei fundo, com a boca seca. Carlos, você não sobrou. Você se tirou da família. Ele desviou o olhar. Ainda é tempo de aceitar. A casa vai ser vendida. O campo também. E vocês precisam sair. Eu então dei um passo à frente. Meu corpo inteiro tremia. Minha voz não. Você está enganado. Carlos sorriu com deboche. Estou? E quem vai impedir? Você? Eu ergui o queixo. Sim, eu. Nesse momento, o portão se abriu novamente. E um carro branco entrou devagar. Carlos ficou confuso. Daniel se levantou com dificuldade. Eu reconheci imediatamente. Era o carro de Dr. Roberto, advogado da família há 30 anos. Ele desceu com uma pasta na mão e caminhou calmamente até nós. Carlos arregalou os olhos. O que ele está fazendo aqui? Doutor, Roberto respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Matilde me ligou. E Carlos, acho que você tem muita coisa para explicar. Carlos empalideceu. Daniel prendeu o ar. Eu segurei firme o corrimão da varanda, porque eu sabia. A virada começava agora. O silêncio que se instalou na varanda quando o Dr. Roberto apareceu era tão espesso que parecia que até o vento parou para ouvir. Carlos deu um passo para trás, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. E, de fato, tinha. Daniel ficou imóvel, segurando o braço da cadeira como se fosse desmaiar. Eu respirei fundo, buscando forças em lugares dentro de mim que nem sabia que existiam. O Dr. Roberto caminhou até nós com passos firmes, cada um deles carregando a autoridade de décadas dedicadas à lei e à minha família. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso, mas não sorriu. Boa tarde, Matilde. Boa tarde, Daniel. Então virou o rosto lentamente para Carlos. E você? Carlos tentou recuperar a postura. Doutor, eu não sei o que a minha mãe te contou, mas... Dr. Roberto ergueu a mão. Carlos, eu conheço sua mãe há mais tempo do que você tem de vida. Se ela me liga chorando, eu venho. E se eu venho? Não é para ouvir desculpas. Carlos cerrou o maxilar. Então diga logo o que quer. Eu estou com pressa. Pressa para quê? O advogado perguntou. Para continuar vendendo aquilo que não te pertence? O impacto foi imediatíssimo. Daniel soltou o ar num gemido. Eu senti meu coração acelerar, mas dessa vez não era medo. Era esperança. Carlos tentou esconder o incômodo. Doutor, eu não sei do que está falando. Tudo foi feito dentro da lei. O advogado abriu a pasta devagar, como quem prepara uma peça teatral que destruiria qualquer mentira. Lei? Ótimo que tocou nesse ponto. Então vamos falar sobre documentos legais. Ele tirou algumas folhas e entregou a mim primeiro. Matilde, por favor, confira o que está escrito aqui. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a primeira linha. Era minha assinatura, mas não era a minha letra. Isso não é meu, murmurei. Eu nunca assinei isso. Dr. Roberto assentiu. Exatamente. E foi por isso que vim. Ele então entregou outra folha para Daniel. Este também não é seu documento, Daniel. E, no entanto, foi registrado como se fosse. Daniel olhou, sacudiu a cabeça. Não é minha assinatura. Nem se parece com ela. Doutor. Roberto então guardou as folhas e olhou para Carlos como um professor cansado olhando para um aluno que achou que enganaria o mundo. Carlos, você deveria ter falsificado melhor. O rosto do meu filho mais velho empalideceu completamente. O senhor não tem provas disso. Isso é calúnia. O advogado estreitou os olhos. Calúnia? Carlos, você esqueceu que os bancos têm câmeras? Daniel engoliu seco. Eu senti cada célula do meu corpo pulsar. Câmeras? Repeti. Doutor. Roberto então abriu outra pasta e tirou prints. Impressões de segurança. Carlos dentro da agência. Carlos assinando papéis. Carlos apresentando documentos. Carlos sorrindo para a atendente enquanto entregava aquilo que seria a ruína da nossa família. Ele ficou paralisado.
Isso, isso não prova nada, ele tentou. Prova sim, Dr. Roberto disse. Prova que você estava presente, usando documentos que não eram seus e fazendo movimentações sem autorização. E isso é crime. Vários deles, aliás. Meu estômago se revirou. Carlos engoliu seco. O senhor não pode usar isso contra mim. Posso sim, o advogado respondeu. E mais, já abri uma investigação preventiva. Você não pode mexer em nenhum bem em nome da sua mãe ou do seu irmão, até segunda ordem judicial. A voz de Carlos tremeu. Isso é abuso de poder, Dr. Roberto respirou fundo. Abuso? Carlos, você tentou tomar a casa da sua mãe. Tentou tirar o único patrimônio do seu irmão. Usou a própria cunhada como cúmplice para cometer fraude. E ainda engravidou a esposa dele. Carlos piscou rápido, tentando esconder a reação. Mas era tarde. A máscara caiu. Daniel apertou os punhos. Então você assumiu, ele murmurou. Carlos virou o rosto, evitando o olhar. A Ana precisava de alguém que entendesse o que ela queria. Você nunca foi esse alguém. Daniel riu, riso quebrado, doído. Eu não fui esse alguém? E você foi. Você destruiu a minha vida, Carlos. A sua vida era patética, o irmão respondeu com desprezo. Preso nesse buraco, enterrado na terra, suado, cansado, pai de 2 filhos que nem sabe educar. Eu merecia tudo isso muito mais do que você. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar os móveis da varanda. Eu me aproximei. Eu, Matilde, mãe de 2 homens que agora estavam separados por um abismo que nenhum amor materno parecia ser capaz de atravessar. Carlos, falei baixo, mas firme. Eu te dei carinho. Eu te dei comida. Eu te dei teto. Eu te dei amor. E você cresceu achando que eu te dei menos que dei ao seu irmão. Ele me olhou com ódio. E deu mesmo. Não dei, respondi. Você sentiu menos. E ao invés de falar, você destruiu. Ele apertou os olhos. Agora é tarde. A Ana está grávida. Ela vai precisar de mim. Dr. Roberto pigarreou. Bom, isso também é discutível. Carlos arregalou os olhos. Como assim discutível? Porque ela registrou um pré-contrato de união estável com você, enquanto ainda era casada com o Daniel, o que, juridicamente, é inválido. Daniel levou a mão à boca. Eu quase caí de costas. Carlos ficou mudo, e o advogado concluiu. Nenhum dos acordos dela com você tem valor legal, nem os papéis da casa, nem os papéis da terra, nada. Daniel deu um passo à frente. Então, o que isso significa? Dr. Roberto respirou fundo e disse a frase que mudou tudo. Significa que a casa e o campo ainda são seus e ninguém pode tirar. O ar voltou aos meus pulmões, como se eu estivesse renascendo. Daniel caiu de joelhos, mas dessa vez não por desespero, por alívio. Carlos, ao ver aquilo, perdeu completamente o controle. Vocês não podem fazer isso comigo, ele gritou. Vocês não podem me tirar o que é meu. Eu me virei devagar. Olhei nos olhos do filho que eu criei, do homem que eu amei, do menino que um dia dormiu no meu colo, e respondi. Carlos, você nunca perdeu o que era seu, só perdeu o que tentou roubar. Ele deu um passo para trás, outro, e correu para o carro, entrou, acelerou, e sumiu levantando poeira. Daniel respirava aos soluços. Eu o abracei. Dr. Roberto colocou a mão no meu ombro. Matilde, isso não acabou, mas agora vocês não estão mais indefesos. O carro de Carlos desapareceu numa nuvem de poeira, levando com ele a frieza, a mentira e o desespero de quem sabe que perdeu o controle. Daniel permaneceu de joelhos por alguns segundos, respirando fundo, como se precisasse reaprender a existir. Dr. Roberto guardou os documentos de volta na pasta e falou com firmeza. Matilde, Daniel, agora precisamos manter a calma. A situação legal está do lado de vocês, mas emocionalmente ainda veremos tempestade. Eu concordei com a cabeça. Meu corpo tremia, mas minha alma começava a se levantar. Doutor, obrigada por vir tão rápido, eu disse. Ele sorriu, cansado. Por você, Matilde, eu viria 1000 vezes. Você salvou minha vida uma vez no passado. Agora é minha vez de salvar a sua família. Daniel levantou devagar. Os olhos dele estavam vermelhos, mas havia algo novo ali. Consciência. A dor ainda dominava, mas havia uma faísca de coragem nascendo. Doutor, o senhor acha que ela vai voltar? Perguntou Daniel. Doutor. Roberto respirou fundo. Sim,
E não vai demorar. Como se o destino estivesse apenas esperando a deixa, o portão rangeu. E lá estava ela. Ana. Vestida com uma blusa clara, o cabelo preso, uma bolsa atravessada no corpo. O rosto, antes tão confiante, tão altivo, agora mostrava medo. Medo verdadeiro. Ela caminhou em passos curtos, a voz trêmula. Daniel, podemos conversar? Daniel deu um passo para trás. Eu fiquei entre eles. Pode falar daqui, respondi. Ela engoliu seco. Matilde, eu sei que tudo parece ruim, mas eu posso explicar. O Dr. Roberto deu um leve sorriso. Eu duvido, Ana ignorou. Virou-se para Daniel com olhos úmidos. Amor, eu não queria que fosse assim. Daniel riu, um riso ferido, desfeito. Não me chama de amor, nunca mais. Ela respirou fundo. Daniel, você não entende a pressão que eu estava vivendo. Eu estava infeliz aqui. Eu me sentia presa. Eu precisava de apoio. E encontrou esse apoio onde? Daniel cortou. Na cama do meu irmão? Ana arregalou os olhos. Daniel, não fala assim na frente da sua mãe. Eu avancei um passo. Minha mãe? Então agora eu sou sua sogra de novo? Porque você só lembra que eu existo quando precisa de proteção. Ela ficou sem palavras. O vento soprou forte, levantando folhas ao redor dos nossos pés. O silêncio era um animal vivo entre nós. Até que Ana murmurou. Eu sei que errei. Mas não foi só culpa minha. Daniel suspirou. Vai culpar quem, Ana? A mim? A vida? A Deus? A minha mãe? Ela mordeu o lábio com a voz falhando. Eu queria uma vida melhor, Daniel. Queria oportunidades. Queria crescer. Você me amarrou aqui. Eu perdi tudo por sua causa. Daniel piscou devagar. Eu te amarrei? Eu te amarrei dando uma casa? Eu te amarrei dando uma terra? Eu te amarrei carregando nossos filhos enquanto você saía para respirar? A cada palavra, Ana encolhia mais. Doutor. Roberto cruzou os braços, observando como quem já viu aquela cena muitas vezes na vida. Eu dei um passo, ficando a meio metro de Ana. Me diz uma coisa, perguntei. Essa gravidez é mesmo do Carlos? O rosto dela empalideceu. Matilde, isso é invasivo. Responde. Ela desviou o olhar. Eu não sei. Daniel explodiu. Não sabe? Você sabe muito bem. Ana levantou a voz nervosa. Não sabe o quê, Daniel? Acha que eu queria engravidar? Acha que eu escolhi isso? Eu estou perdida. Eu não tenho mais nada. O Dr. Roberto finalmente interveio. Ana, vamos direto ao ponto. Você registrou documentos inválidos. Você tentou transferir propriedades que não pertenciam a você. E ainda tentou firmar união estável enquanto casada. Tudo isso pode ser e pior, investigado. Ana empalideceu. Investigado? Sim, ele respondeu. E Carlos também. Ambos cometeram fraude. Ana começou a balançar a cabeça, como se tentasse afastar a realidade. Não, isso não está acontecendo. O Carlos me prometeu que tudo ia dar certo. Ele me prometeu que... Daniel interrompeu. Ele mentiu. Como sempre. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Daniel, eu te amei. Eu juro que te amei. Ele respondeu sem hesitar. Então por que você me destruiu? Ana colocou a mão na barriga, insegura. Porque eu estava com medo. Porque o Carlos disse que você ia arruinar a minha vida. Que você não ia deixar eu crescer. Que você era um peso. Daniel levou as mãos à cabeça. Eu era o peso? Eu cuidei da nossa casa. Cuidava dos nossos filhos. Eu te dei minha vida inteira. Ela chorou. Eu sei, mas eu queria mais. E só o Carlos podia me dar. E o que ele te deu? Perguntei. Além de dor, Ana ficou muda. Não havia resposta. Doutor. Roberto então tirou um envelope da pasta. Ana, aqui está. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. O que é isso? A notificação oficial, Dr. Roberto respondeu, cancelando todas as tentativas de transferência e abrindo investigação preliminar de fraude. Você e Carlos estão proibidos de vender, alugar ou ceder qualquer coisa relacionada a esta propriedade. Ana quase caiu para trás. Não. Isso vai arruinar minha vida. Eu ergui o queixo. A sua vida, Ana? E a do meu filho? E a dos meus netos? Você pensou nelas? Ela chorava agora de verdade, de fraqueza, de medo, não de arrependimento. Daniel respirou fundo, se aproximou dela e disse a frase que encerrava tudo.
Ana, vá embora. Não volte mais. Ela levantou os olhos molhados. Daniel, por favor, vá, ele repetiu, antes que eu comece a sentir pena de você outra vez. Ela fechou os olhos, virou as costas e foi embora lentamente pela estrada de terra. Eu observei seu corpo diminuir aos poucos, até virar um ponto quase invisível. Dr. Roberto colocou a mão no meu ombro. Matilde, hoje vocês ganharam tempo, mas ainda há muito para resolver. Eu assenti. Daniel se sentou devagar na escada da varanda. Cobriu o rosto e chorou. Aquele choro não era mais só de dor, era choro de libertação. E eu soube, a partir daquele momento, a história não seria mais sobre perda. Seria sobre reconstrução. A noite caiu pesada depois da partida de Ana. O vento soprou frio, como se quisesse limpar os restos da tempestade emocional que havia se instalado na casa. Daniel chorou até o corpo não aguentar mais. Eu o abracei como quando ele tinha 5 anos e vinha correndo para o meu colo após um pesadelo. Mas agora, o pesadelo era real. Dr. Roberto se despediu, garantindo que voltaria cedo no dia seguinte com mais documentos para analisarmos. Quando fechei a porta, ainda pude sentir o eco das palavras que ele disse antes de partir. Matilde, amanhã a verdade continua, e ela sempre continua. Fui até o quarto preparar as crianças para dormir, mas percebi algo estranho. Lucas, o mais velho, estava sentado na cama, com os olhos fixos na janela. Parecia estar vigiando a noite. Gabriel, o menorzinho, encolhia-se sob o cobertor, apertando um ursinho contra o peito. Sentei ao lado deles. Meus amores, está tudo bem. A vovó está aqui. Lucas não tirou os olhos da janela. Vovó, ele vai voltar? Quem, querido? Ele engoliu seco. O tio Carlos. Meu coração apertou. Não, meu amor. Ele não vai voltar aqui hoje. Lucas finalmente virou o rosto para mim. Os olhos estavam cheios de medo. Mas ele veio ontem, e ele gritava muito, e o papai chorou escondido no banheiro. Eu vi. Minha respiração travou. Ele veio ontem? Perguntei baixinho. Lucas assentiu. Ele e a mamãe. Eles brigaram com o papai. Disseram que iam tirar a nossa casa. Eu fechei meus olhos por um segundo para juntar forças. Vocês ouviram tudo isso? Lucas assentiu novamente. Gabriel, que até então estava em silêncio, começou a chorar baixinho. Eu não quero ir embora daqui, vovó. Eu não quero. Eu gosto do nosso pomar. Eu ajudei o papai a plantar uma goiabeira. Eles vão tirar ela também? Eu abracei os dois, segurando firme, como se pudesse protegê-los do mundo inteiro. Ninguém vai tirar nada de vocês sem luta. A vovó promete. Mas Lucas respirou fundo e disse algo que fez o chão tremer sob meus pés. Vovó, tem mais uma coisa que você precisa saber. Meu coração bateu forte. O que é, querido? Ele olhou para o irmão menor, depois para mim. A mamãe e o tio Carlos. Eles não vieram só ontem. Eles vieram antes, várias vezes. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Como assim? Quando? Lucas encolheu os ombros. À noite. O papai estava no campo e a gente estava dormindo. Mas eu acordei uma vez e vi a mamãe conversando com ele lá fora, perto da cerca. Eles falavam baixinho. E a mamãe estava chorando. O tio Carlos segurou ela. Assim. Ele fez um gesto com os braços, simulando um abraço. Senti meu estômago revirar. Você tem certeza disso, Lucas? Ele afirmou com a cabeça. E teve outro dia também, quando o papai saiu cedo para vender as abóboras. A mamãe disse pra gente não sair do quarto, mas eu saí. E vi os dois na cozinha. Eles estavam brigando, ou beijando, eu não sei. Parecia as duas coisas juntas. A frase dele foi um tiro silencioso. Eu fechei os olhos. Tudo o que Daniel tinha me contado, tudo o que Ana havia tentado negar, e tudo o que Carlos havia escondido, meu neto acabava de confirmar. E de um jeito ainda mais cruel. Eles usaram a casa como palco para a traição. Debaixo do mesmo teto onde meus netos dormiam, dentro das paredes que eu comprei com o suor da minha vida, na cozinha onde fiz café para Ana tantas vezes. Gabriel puxou minha blusa. Vovó, por que a mamãe fez isso? Eu senti meu peito arder, porque às vezes as pessoas se perdem, meu amor, e machucam quem não merecia. Lucas apertou minha mão. O papai não merece. O papai é bom. É sim, respondi. E ele vai ficar bem. Vocês vão ficar bem. Eu vou cuidar de vocês. Eles se aconchegaram em mim. Eu beijei suas cabeças.
Mas foi então que Lucas disse algo que fez tudo mudar. Vovó, a mamãe falou uma coisa pro tio Carlos. Eu não entendi direito, mas acho que você precisa saber. O que ela disse, Lucas? Ele respirou fundo, como quem carrega um segredo grande demais para sua idade. Ela disse: se a Matilde não tivesse dado essa casa pro Daniel, nada disso estaria acontecendo. Meu sangue gelou. Ela disse também, continuou Lucas, que a culpa era sua, porque você interferiu demais na vida deles. Eu senti como se alguém tivesse arrancado o ar dos meus pulmões. Então era isso. Ana me culpava pela vida que ela dizia ter perdido. Ana achava que eu impedia a felicidade dela. Ana achava que meu amor pelo Daniel era exagero. Ana acreditava que, sem mim, ela teria o filho que queria, Carlos, e a vida que achava que merecia. Ana não destruiu meu filho por acaso. Ela destruiu meu filho porque me odiava e usou Carlos como arma. Lucas continuou. Vovó, ela disse mais uma coisa, mas eu não sei se posso falar. Eu segurei seus ombros. Pode falar sim, querido. A vovó aguenta tudo. Ele olhou para o chão. Ela disse pro tio Carlos que estava cansada de fingir que gostava da gente, que queria ir embora, e que você era o maior obstáculo. O chão sumiu. Ana não odiava só Daniel. Ana me odiava, e meus netos, e a vida simples, e tudo que não era luxo. Tudo fazia sentido agora. Ela não traiu por paixão. Ela traiu por ressentimento, por ambição, por desprezo. E Carlos carregava dentro de si a inveja que ela precisava para que o plano desse certo. Eu apertei Lucas e Gabriel nos braços. Meus amores, vocês são as maiores bênçãos da vida do papai. Nada do que aconteceu é culpa de vocês, nem minha, nem do papai. Nada disso. Eles choraram baixinho. Eu os coloquei na cama, cobri com cuidado e fiquei ali até que dormissem. Quando saí do quarto, encontrei Daniel sentado à mesa, com a cabeça nas mãos. O que foi, mãe? Ele perguntou sem forças. Eu segurei suas mãos. Daniel, os meninos ouviram mais coisas do que você imagina. O quê? Eu respirei fundo. Eles viram o Carlos e a Ana juntos, mais de uma vez, aqui, na nossa casa, enquanto você trabalhava. Daniel ficou em silêncio, tenso, rígido. Eu continuei. E mais, eles ouviram Ana dizer que a culpa de tudo era minha. Daniel levantou a cabeça devagar, com olhos cheios de dor e fúria. Mãe, eu não vou deixar ela destruir você também. Rosto. Filho, ninguém destrói quem já aprendeu a se levantar. E naquela noite, enquanto Daniel chorava pela última vez antes de renascer, eu fiz uma promessa a mim mesma. Essa família não vai ruir, não enquanto eu estiver viva, e não enquanto eu ainda tiver voz. Porque agora que eu sabia tudo, agora que as peças haviam se encaixado, eu não ia apenas defender meu filho. Eu ia recuperar tudo o que era nosso e trazer à luz o segredo final. O segredo que ainda faltava. Aquele que explicava por que Ana nunca quis o Daniel. Aquele que transformaria tudo. A manhã seguinte nasceu com um silêncio estranho. Não era o silêncio da calma. Era o silêncio de algo que está por vir. Acordei antes do sol, com a sensação de que a verdade ainda não tinha acabado de nascer. Daniel dormia profundamente no sofá, exausto depois da pior noite da vida dele. Os meninos ainda estavam encolhidos no quarto, abraçados um ao outro, tentando esquecer tudo o que viram e ouviram. Eu me levantei devagar, fiz café e me sentei à mesa olhando para a porta, como se alguém fosse entrar a qualquer momento. E entrou. Um carro parou no portão. Não era o de Carlos. Não era o de Ana. Era um carro simples, branco, com a lataria desgastada. A porta abriu. E uma mulher que eu nunca tinha visto desceu. Cabelos presos, expressão séria, um envelope nas mãos. Ela caminhou até o portão com passos firmes e chamou. Dona Matilde? Eu saí para a varanda, com o coração tenso. Sou eu. Quem é você? A mulher respirou fundo. Meu nome é Sandra. Sou assistente social da cidade. Meu estômago revirou. Assistente social? Aconteceu alguma coisa com meus netos? Não, ela se apressou. Nada com as crianças. Eu estou aqui, por causa da Ana. O nome dela caiu no ar como um trovão abafado. O que tem a Ana? Perguntei, controlando a voz. A assistente social se aproximou lentamente, como alguém que traz uma notícia que não quer entregar. Eu preciso conversar com o Daniel também. É urgente. Eu engoli seco. Entrei e toquei no ombro dele.
Filho, acorde. Tem alguém querendo falar com você. Daniel abriu os olhos, atordoado. Quem? Uma assistente social. Ele levantou de repente. Meus filhos? Eles estão bem? Estão, eu garanti. É sobre a Ana. Daniel ficou rígido e saiu Quando comigo. chegamos à varanda, Sandra abriu o envelope. Eu sei que vocês estão passando por uma situação difícil, mas antes que qualquer processo seja aberto, vocês precisam saber disso. Daniel passou a mão no rosto. O que é? Sandra respirou fundo e disse: A Ana já estava sendo acompanhada pelo serviço social. Há meses, eu e Daniel trocamos olhares confusos. Acompanhada? Por quê? Ela abriu o envelope e tirou alguns papéis. Porque a Ana estava sendo investigada por abandono afetivo dos filhos, negligência doméstica e comportamento instável. A denúncia partiu de vizinhos da cidade. Onde ela ficava quando não estava aqui? Daniel ficou branco. Abandono dos nossos filhos? Sandra assentiu. Ela deixava as crianças pequenas sozinhas enquanto ela saía. Também houve relatos de discussões sérias com o Carlos. Eu senti minhas pernas tremerem. O que isso significa, exatamente? Sandra suspirou. Significa que, legalmente, a Ana não poderia ter a guarda das crianças, nem mesmo dividida. Daniel levou as mãos à boca. Meu Deus, Sandra continuou. Mas isso não é tudo. A Ana também estava em acompanhamento psicológico obrigatório. Daniel franziu a testa. Obrigatório? Mas por quê? A assistente social tirou mais folhas do envelope. Porque a Ana tinha histórico de depressão não tratada, surtos de impulsividade e um quadro antigo de rejeição familiar. Eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Rejeição familiar. Sandra prosseguiu. Segundo os relatórios, a Ana cresceu acreditando que nunca foi amada pela mãe, que sempre era comparada com a irmã, que sempre era considerada a menos bonita, a menos inteligente, a menos desejável. Daniel desviou o olhar. Sandra colocou o documento sobre a mesa. E é por isso que ela buscava compensações, reconhecimento, validação, de qualquer forma possível. Eu apertei as mãos com força. Inclusive usando homens? Sandra olhou nos meus olhos e respondeu, principalmente usando homens. Daniel fechou os olhos, devastado. A assistente continuou. Nos relatórios, ela dizia frases muito reveladoras. Uma delas se repete várias vezes. A única coisa que me faz sentir viva é provar que posso ser escolhida. Eu senti um impacto no peito. Daniel ficou imóvel. Então, ele murmurou, ela nunca quis a mim. Sandra balançou a cabeça. Ela quis, enquanto você serviu como base emocional. Mas quando se mudou para cá, ela perdeu o que buscava. Os olhares, a validação, o brilho social. Ela associou isso à sua mãe. Eu travei. A mim? Sandra assentiu. Nos relatórios, ela dizia que a Matilde era perfeita demais, suficiente demais, boa demais. E que isso a fazia se sentir ainda menor. Meus olhos arderam. Ela me odiava. Porque eu cuidava demais. Não, Sandra corrigiu. Porque você representava tudo o que ela não conseguia ser. O silêncio caiu como uma pedra. Daniel passou as mãos pelo rosto, tentando respirar. E o Carlos? Perguntei. Sandra respondeu. Pessoas com esse tipo de ferida emocional costumam gravitar para quem valida suas inseguranças. O Carlos, com ressentimento acumulado por anos, foi o encaixe perfeito. Daniel murmurou. Eles se destruíram e tentaram me levar junto. A assistente abriu a última página. A parte mais delicada é essa. Ela respirou fundo e disse: a Ana planejava fugir para a cidade com o Carlos. Mas ela também planejava abandonar as crianças aqui. Daniel ficou em choque. O quê? Eu senti minhas pernas travarem. Abandonar? Sandra assentiu. Ela disse em uma sessão que a vida dela só teria sentido sem pesos e que as crianças atrapalhavam tudo. Meu coração se rasgou. Meus netos, os mesmos que ela gerou, os mesmos que ela deixou chorando tantas noites, os mesmos que ela queria deixar para trás. Daniel caiu na cadeira, desnorteado. Como ela pôde? Sandra fechou a pasta. A Ana não é uma vilã perfeita. Ela é uma mulher profundamente fragmentada. Mas isso não alivia o dano que causou. Eu respirei fundo, sentindo a dor, sim, mas também uma clareza nova. E agora? O que acontece? Sandra respondeu. Agora, Daniel tem direito à guarda total das crianças. E você, Matilde?
Tenho o direito de representar a família contra Ana e Carlos por fraude, abandono e danos emocionais. Daniel levantou a cabeça surpreso, e Sandra acrescentou: e tem mais. A Ana, por ter sido denunciada e agora investigada, pode perder qualquer direito sobre a casa ou o campo, mesmo que estivesse no nome dela. Eu senti meu corpo estremecer. Então, a casa ainda pode ser nossa? Sandra sorriu pela primeira vez. Mais do que isso, ela sempre foi, ela sempre será. Daniel colocou as mãos no rosto e começou a chorar, mas dessa vez de alívio. Eu me aproximei dele, coloquei minha mão sobre a mão dele e entendi naquele instante. A traição deles tinha sido profunda, mas a verdade era ainda mais libertadora. O passado não podia ser refeito, a dor não podia ser apagada, mas o futuro finalmente tinha um caminho, e a justiça estava chegando. Sandra fechou a pasta e respirou fundo. Daniel permanecia sentado, a cabeça entre as mãos, como se tentasse assimilar a quantidade de verdades que desabaram sobre ele em poucas horas. Eu, do outro lado da mesa, sentia meu coração bater com uma força nova, não de raiva, mas de determinação. A verdade tinha chegado. E, quando a verdade chega, ninguém mais se esconde. Eu preciso avisar a Ana sobre o processo, Sandra disse. Ela vai receber a notificação oficial ainda hoje. Daniel levantou o rosto. Ela sabe que está sendo investigada? Sandra franziu os lábios. Ela sabe, mas nunca levou a sério. Acreditava que podia manipular tudo. Acreditava que tinha controle. Acreditava que tinha o Carlos. Daniel riu sem humor. O Carlos só sabe destruir. Tudo que toca vira ruína. Sandra guardou os papéis. A Ana vai tentar voltar, vai tentar chorar, vai tentar convencer vocês de que nada disso importa. Isso sempre acontece quando a pessoa percebe que perdeu o domínio. Eu me levantei devagar. Mas agora, ela não vai encontrar mais o mesmo Daniel, nem a mesma Matilde. Sandra sorriu, compreensiva. E isso, dona Matilde, muda tudo. A assistente social foi embora. Ficamos eu e Daniel na varanda, sentindo o ar fresco da manhã tocar o rosto, como se o mundo estivesse dando a nós uma nova chance de respirar. Mãe, o que eu faço agora? Ele perguntou, com os olhos cansados. Eu toquei sua mão. Primeiro, você fica de pé. Depois, você luta. Não por vingança, mas pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua dignidade. Ele respirou fundo. Eu tenho medo. Eu também tenho filho. Mas coragem não é andar sem medo. É andar com ele ao lado. Daniel assentiu. E então ouvimos o barulho. Um carro acelerando forte, parando bruscamente no portão. Eu reconheci na hora. Carlos. Ele saiu do carro tão rápido que quase tropeçou. O rosto vermelho, os olhos desesperados, o cabelo despenteado. Ele começou a gritar antes mesmo de pisar na varanda. Vocês denunciaram a gente! Vocês estão acabando com a minha vida! Daniel ficou de pé imediatamente. Carlos, vai embora! Eu não vou a lugar nenhum, ele avançou. Você acha que vai ficar com tudo, Daniel? A casa, a terra, a minha vida, nada disso é seu, Daniel respondeu. Nunca foi. Carlos perdeu o controle. Você roubou tudo de mim, desde criança, e agora quer tomar o resto? Eu dei um passo à frente. Carlos, você precisa parar. Ele me encarou com ódio. Você sempre fez isso, sempre protegeu o Daniel, sempre deixou ele no pedestal, sempre tratou ele como se fosse coitado. Eu respirei fundo. Carlos, isso não é verdade, ele gritou. É sim, você destruiu a minha vida com esse favoritismo, e agora quer acabar com a minha família também. Daniel riu, um riso triste, esgotado. Família? Carlos, você destruiu a nossa, você destruiu a sua, você destruiu a minha. E quase destruiu as crianças. Carlos rangeu os dentes. As crianças nunca foram problema meu. Eu senti meu sangue ferver. Carlos, eles são seus sobrinhos, são inocentes, são a herança da nossa família. E você ousa dizer que não são seu problema? Ele se aproximou tanto de mim que senti seu hálito quente. Eu não tenho nada a ver com eles. Nada. Eu só queria o que era meu. Daniel deu um passo. E o que é seu, Carlos? Me diz. O que você tinha antes de destruir tudo? Carlos tremeu. Literalmente.
como se estivesse à beira de um colapso. Eu tinha a Ana. O silêncio se partiu em 1000 pedaços. Daniel o encarou, devastado. Então, é isso, era sobre ela. Desde o começo, Carlos respirava rápido, fora de si. Ela me amava, ela me escolheu, não você, nunca você. E agora ela vai ter meu filho. Daniel encarou ele com os olhos cheios de lágrimas. Você tem certeza disso? Carlos abriu a boca, mas nada saiu. Eu percebi. Daniel percebeu. Carlos percebeu. Ele não tinha certeza, e esse era o golpe final na mente dele. Ele cambaleou 2 passos para trás. Ela disse que... Ela disse... Daniel balançou a cabeça. Ela mentiu para você. Como mentiu para mim. Como mentiu para todos nós. Você destruiu sua família por uma mulher que estava brincando com você. Carlos começou a respirar como alguém prestes a desmaiar. Não. Ela me amava. Ela disse que... Eu me aproximei e toquei seu braço. Carlos, você foi enganado. Mas não precisa continuar sendo. Você ainda pode mudar. Você ainda pode pedir perdão. Carlos me olhou com olhos desesperados, encharcados. Eu não sei como. Começa confessando, eu disse. Para a polícia. Para o Daniel. Para mim. Ele caiu de joelhos. Exausto. Vencido. Quebrado. Eu estraguei tudo. Tudo. Daniel respirou fundo. Sim, Carlos. Você estragou. Mas agora, você decide se acaba aqui ou se tenta se levantar. Carlos chorava como criança. Eu não queria perder vocês. E eu respondi. Então por que tentou destruir? Não havia resposta. Porque não existe resposta para quem destrói sem saber amar. Aquela cena marcou a virada. Carlos não era mais ameaça. Era apenas um homem quebrado pela própria mentira. Ana estava sendo pressionada pelas investigações. E Daniel estava começando a se erguer. Mas havia ainda algo faltando. A peça final. A verdade que eu ainda não tinha ouvido da boca de Ana. E essa verdade chegaria no dia seguinte, de forma tão inesperada e tão devastadora que mudaria para sempre o final da nossa história. O dia seguinte começou com um silêncio estranho. Não o silêncio do medo, nem o do choque. Era o silêncio do cansaço, da exaustão emocional, da alma que, depois de chorar tudo o que tinha para chorar, simplesmente fica quieta. Daniel estava sentado na varanda, olhando para o campo como quem observa um lugar que conheceu por anos, mas que agora parecia outro. Carlos, depois de chorar e desmoronar, havia ido embora conduzido pelo doutor Roberto, prometendo se apresentar voluntariamente para prestar depoimento. Ele não era mais ameaça. Era apenas um homem à beira do precipício, e somente ele poderia decidir se cairia de vez ou se agarraria a uma segunda chance. Os meninos brincavam no quintal, ainda silenciosos, ainda confusos, mas agora um pouco menos assustados. Eu preparava café quando ouvi um barulho no portão. Um carro, um motor fraco, quase falhando. Passos arrastados. Eu já sabia quem era antes de ver. Ana. O corpo dela estava curvado, os olhos fundos, a roupa amassada. Parecia não ter dormido, parecia não ter comido, parecia, acima de tudo, ter perdido o controle da própria mentira. Ela parou diante da varanda e ficou ali, imóvel, respirando como quem luta para continuar consciente. Daniel se levantou imediatamente. O que você veio fazer aqui? Ana ergueu o rosto, cansada. Daniel, por favor, eu preciso falar com você, com a sua mãe também. Eu atravessei a varanda e fiquei ao lado do meu filho. Ana, você não deveria estar aqui. Temos uma investigação em andamento. Há limites. Ela sorriu. Um sorriso triste, quase vazio. Limites. Coisa que eu nunca tive na vida. Daniel cruzou os braços. Fala logo. Acaba com isso. Ana respirou fundo. O ar parecia doer. Eu vim dizer a verdade. Daniel franziu o senho. Verdade? Qual delas? As que você contou pro Carlos? Ou as que contou pra mim? Ana baixou a cabeça. Nenhuma das duas. O vento soprou. Folhas secas rolaram pelo chão. Eu permaneci firme. Fala, Ana. Estamos ouvindo. Ela ergueu o olhar e então, sem aviso, as lágrimas começaram a cair. Eu não estou grávida. Daniel congelou. O quê? Ela repetiu com a voz quebrada. Eu não estou grávida. Minha mão escorregou pelo corrimão. Daniel levou a mão à boca. Você mentiu sobre isso também? Ana assentiu, chorando. Eu disse isso porque estava desesperada. Porque achei que, se dissesse isso, o Carlos nunca me deixaria. E você também não reagiria tão mal. Daniel balançou a cabeça, incredulidade absoluta no rosto. Você destruiu a minha vida.
traiu a minha confiança, machucou meus filhos, me tirou tudo. Por uma mentira? Não foi só uma mentira, ela murmurou. Eu dei um passo à frente. Então diz a verdade completa, Ana, pela primeira vez na vida. Ana respirou fundo. Eu não traí você por amor ao Carlos. Eu não amo ele. Nunca amei. Daniel riu, um riso cansado. Então, seco. por que fez tudo isso? Ana fechou os olhos. Porque eu queria sair daqui. Eu queria minha vida de volta. E o Carlos era fácil de manipular. Daniel ficou pálido. Você usou ele? Usei, ela confessou. Porque ele me dava tudo o que eu queria. Atenção, dinheiro escondido, carro, viagens, status. Ele queria provar que era melhor que você. E eu usei esse ódio dele, porque era conveniente para mim. Eu senti meu corpo gelar. Ana continuou. Mas eu não queria ele. Nunca quis. Ele já me cansava. Eu só precisava dele para acabar com a vida que eu odiava. A vida que vocês me deram. Daniel respirou fundo, tentando se controlar. Você odiava a nossa vida? Ela se encolheu. Odiava a terra, odiava o silêncio, odiava as crianças me chamando toda hora, odiava acordar cedo, odiava sentir que eu estava desaparecendo. Eu fechei os olhos. Ela prosseguiu. Quando você disse que queria se mudar para cá, eu chorei de raiva, não de emoção. Chorei porque percebi que ia perder tudo que eu era. E perdi. Daniel murmurou. Você não perdeu, você destruiu. Ana tocou os próprios braços, como se tentasse se encolher dentro de si mesma. A culpa não foi só minha. Eu tinha um vazio dentro de mim. E tentei preencher com coisas, com gente, com atenção. Mas nada preenchia. Nem o Carlos, nem você, nem ninguém. Eu respirava devagar, controlando a dor que subia pela minha garganta. Então perguntei. E as crianças? Ana começou a tremer. Eu tentei amar, eu juro que tentei, mas cada vez que eu olhava para eles, eu via tudo o que perdi. Eu via o peso da vida que eu não queria ter, e eu me afastava. E cada vez que me afastava, me sentia pior. Daniel fechou os olhos devastado. Ana concluiu. Eu virei uma pessoa que eu não reconheço. E, quando percebi, já era tarde. Eu dei um passo. Ana, por que você voltou hoje? Ela respirou fundo. Porque eu descobri que o Carlos me deixou. Daniel arregalou os olhos. Ele desapareceu, foi embora, desligou o telefone. Disse que não quer mais nada comigo. Ele me xingou. Disse que eu arruinei tudo. Disse que eu usei ele e ele não estava errado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento bateu no rosto dela e espalhou seus cabelos desgrenhados. Eu perdi tudo, Daniel, ela disse, com a voz falhando. E mereço. Mas eu vim aqui para pedir perdão. Daniel se endireitou. Perdão? Sim, não para voltar. Eu sei que isso acabou. Eu vim pedir perdão, porque eu fui cruel, eu fui covarde, eu fui egoísta e destruí a única pessoa que me amou de verdade. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos. Ela então olhou para mim. Matilde, eu também te devo perdão. Minha voz saiu baixa. Pelo quê? Ana chorou mais forte. Por ter te odiado, sem você merecer, por ter transformado seu amor pelo Daniel numa prisão dentro da minha cabeça, por ter usado sua generosidade como desculpa para minha falta de coragem. Daniel estava atônito. Ana respirou fundo e concluiu. Agora eu sei. Eu não queria destruir vocês. Eu queria destruir a vida que eu não tive coragem de abandonar sozinha. E então, com as mãos trêmulas, ela tirou um papel amassado da bolsa. Este é o último documento. O último que eu falsifiquei. Eu não entreguei, porque, no fundo, eu não queria que o Daniel perdesse tudo. Daniel pegou o papel, leu e caiu na cadeira. Dr. Roberto estava certo. A última parte do plano deles tinha sido interrompida, e não por bondade, mas por medo. Ana enxugou as lágrimas. Eu vou me entregar às autoridades. Eu vou responder pelo que fiz. Eu vou deixar a guarda das crianças com vocês. Eu não vou voltar mais. Só queria que soubessem a verdade. Ela deu um passo para trás. Adeus, Daniel. Adeus, Matilde. Então se virou e foi embora, sem olhar para trás. Daniel ficou olhando até o carro desaparecer na estrada e então colocou as mãos no rosto. Mãe, o que eu faço agora? Eu me sentei ao lado dele, toquei sua mão e respondi.
Agora, meu filho, você vive. Por você, pelos seus filhos e pela família que ainda temos. Porque o amor deles não acabou, só começou a respirar de novo. Daniel chorou novamente, mas dessa vez havia calma no choro, havia libertação, havia renascimento. Os dias seguintes chegaram como chegam todas as curas verdadeiras, devagar, silenciosos, quase tímidos, mas chegaram. A cidade inteira parecia observar nossa família à distância, esperando para ver como a história terminaria. E eu, Matilde Arantes, sabia que não era um final, era um recomeço. Daniel continuava vivendo com os meninos na casa que eu comprei, com os fios do meu trabalho e as noites que perdi costurando. E agora, a casa pulsava diferente, mais leve, mais verdadeira, mais viva. A presença de Ana havia sido como uma sombra pesada nos últimos anos. Com sua partida, a luz entrou pelas janelas como se nunca tivesse tido permissão antes. A justiça bateu na porta de Carlos 3 dias depois. Dr. Roberto voltou. Trouxe documentos, relatórios, registros bancários e a decisão preliminar do juiz. Carlos teria que responder por fraude identitária, falsificação de documentos, estelionato afetivo e tentativa de apropriação indevida de patrimônio familiar. E mais, ele estava proibido de se aproximar da casa durante o processo. Daniel estava sentado quando o advogado leu a decisão. Ele chorou, silencioso, mas não era dor, era alívio. Eu não queria isso para ele, Daniel disse, mas eu precisava disso para mim. Eu segurei a mão do meu filho. Às vezes, Daniel, para salvar uma família, é preciso permitir que alguém enfrente as próprias escolhas. Carlos tentou ligar para mim no 5º dia. Deixou recado. Me perdoa, eu não sei como arrumar o que fiz. Eu ouvi, mas não respondi. Perdão é coisa séria. E embora eu ainda o amasse, não podia entregar assim, com pressa. Não enquanto meu filho ainda carregava feridas abertas, mas eu sabia que um dia, quando meu coração estivesse em paz, eu o chamaria para conversar, e ele teria que me olhar nos olhos sem máscaras. Ana enfrentou o que precisava enfrentar. Ana se apresentou voluntariamente com sua advogada. Foi sincera, assumiu, não tentou voltar atrás. O juiz determinou que ela perdesse qualquer direito à casa e ao campo. Ela não teria guarda das crianças. Teria apenas direito a visitas supervisionadas e seria obrigada a continuar tratamento psicológico. Quando nos cruzamos no tribunal, ela chorou. Matilde, obrigada por não ter me destruído mais do que eu mesma destruí. Eu respondi apenas, torça para que seus filhos cresçam sem repetir a sua dor. Ela assentiu e foi embora silenciosa. Eu não a odiei. O ódio é pesado demais para uma mulher da minha idade. Eu só senti pena. Pena por alguém que nunca aprendeu a amar sem machucar. Pena por alguém que nunca conheceu a própria alma. A alma do meu filho. Reacendeu Daniel. Aos poucos começou a voltar para si. Ele acordava cedo de novo. Plantava, regava, cuidava do campo com mãos firmes, e os meninos corriam atrás dele, rindo, chamando-o de Papai Forte. Eu via cada folha nova brotando na plantação como símbolo de um renascimento silencioso, mas poderoso. Um dia, ele entrou na cozinha com 2 cafés. Mãe, você acha que eu ainda tenho jeito? Eu sorri. Filho, quem tem raiz sempre tem jeito. Ele se emocionou. Eu quero ser melhor pelos meus filhos e por mim. Então será, respondi. Simples assim. E foi naquele instante que eu percebi. Daniel não estava se reconstruindo. Ele estava se descobrindo. E eu voltei a ser quem eu era. Durante muito tempo, eu me culpei por ter amado demais, por ter dado demais, por ter acreditado demais. Mas então entendi. O erro nunca foi amar. O erro foi esquecer de me proteger enquanto amava. E isso eu não faria mais. Hoje, sento na varanda onde tanta dor aconteceu, mas também onde a verdade finalmente se fez justiça. E vejo meus netos brincando, Daniel sorrindo e o campo respirando de novo. A casa continua sendo nossa. E não é só tijolo, é história, é sobrevivência, é renascimento. Um dia, Lucas se aproximou com seu olhar sério de menino que cresceu cedo demais. Vovó, agora está tudo bem? Eu passei a mão no cabelo dele e respondi. Agora, está começando a ficar. Ele sorriu. E aquele sorriso valeu 40 anos da minha vida.
Lição final, no estilo Histórias com Helena. Há dores que nos quebram, há traições que arrancam o ar, há verdades que ferem como lâmina, mas existe um momento, raro e precioso, em que a vida nos devolve tudo aquilo que parecia perdido. Não do mesmo jeito, não com as mesmas pessoas, não com as mesmas certezas. Ela devolve transformado. E naquele dia, enquanto o sol se punha atrás do campo que dei ao meu filho, eu entendi. Família não é quem compartilha sangue, é quem compartilha responsabilidade, é quem fica quando a verdade aparece. E a verdade, mesmo quando dói, liberta, sempre. Agora eu te pergunto, você já deu tudo a alguém e descobrir depois que quem você mais ajudou foi quem mais te feriu?